Fala galera linda, aqui é o professor Joades, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias, em mais uma aula do nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, tá? Então você que é do segundo ano, vamos ter uma aulinha especial hoje, de quê? De acústica, de som. Vamos bater um papo aí a respeito dessas ondas sonoras aí, saber as características, as qualidades que o ouvido humano consegue distinguir, tá? Dentre outras coisas. Então vamos para cá, vamos para a tela. Olha só, a acústica é a área de estudo da física que estuda todos os aspectos relacionados às ondas mecânicas, como o som, o ultrassom e as vibrações que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos. Então, o que são ondas mecânicas? São ondas que precisam de um meio material para se propagar. Você já deve ter visto isso, tá? Então, são ondas que elas necessitam de alguma coisa para elas se propagarem. A acústica se concentra no estudo dos fenômenos como a propagação, reflexão, absorção e interferência entre ondas sonoras. Tá? Então, eu estudo mais das ondas sonoras. Belezinha? Aí vamos para o som. O que é o som? Então, ó, o som é uma onda de pressão, tá? Que produz regiões de compressão e de rarefação no ar ou em outros meios, porque o som ele não se propaga apenas no ar, ele se propaga nos líquidos também e também se propaga nos sólidos. Vou logo fazer uma observação. A velocidade do som nos sólidos, nos líquidos e nos gases é maior nos sólidos, menor nos gases, tá? Quando essas vibrações chegam aos nossos ouvidos, são transmitidas para um conjunto de ossículos. Quais são esses ossículos aí? Os três menores ossos do corpo humano, o martelo, a bigorna e o estribo, que ficam nessa parte interna do ouvido, tá? Que ajudam a transmitir a informação para o nosso cérebro. Então vamos falar um pouquinho de som. Som é uma onda mecânica, como está dizendo. Uma onda que precisa de um meio material para poder se propagar. Para eu falar aqui e esse som conseguir ser captado pelos aparelhos, pela câmera fotográfica que tem aqui, pelo microfone, pela filmadora, a câmera fotográfica não, gente, pela filmadora, pelo microfone, como é que ele consegue se propagar? Dentro aqui, ó, eu tenho umas preguinhas. Todos nós temos umas preguinhas aqui dentro, chamadas de cordas vocais. Mas elas não são cordinhas não, tá? Elas são umas preguinhas que ficam vibrando. Então, quando eu falo, elas fazem isso aqui, ó. Elas vibram. E elas passam essa vibração para o ar que está aqui dentro da minha garganta. Certo? E esse ar, Joadson, ele vai sair e chegar até os ouvidos e chegar até os equipamentos aqui? Não é assim. Não é o ar que sai daqui e chega no ouvido de uma pessoa que está me ouvindo, por exemplo. Não é assim, não. É apenas a vibração. Então, ó, as moléculas que estão aqui, ó, uma vai vibrando, aí faz a segunda vibrar. A segunda vibrando vai fazer a terceira vibrar. E assim essa vibração vai passando de partícula para partícula. Então, quem faz vibrar inicialmente, quem é a fonte dessa onda sonora, são as cordas vocais, que vão fazer isso, ó, vibrando. Muito rápido. Aí essa vibração vai pam, 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 pam. Não é que ela vai se expandindo, não. Ela vai se propagando, se movimentando, passando de partícula para partícula, até chegar no ouvido aqui, ó, na orelha, que entra pelo ouvido externo, e esse verdinho bem aqui, meus amigos, é o tímpano. É uma película sensível à vibração. Quando as moléculas de ar vêm vibrando, elas vão fazer o tímpano vibrar. Ao vibrar o tímpano, vai passar por os três pequenos ossos, martelo, bigorna e estribo, que vão receber essa vibração. Essa vibração vai passar para a cóclea, que está aqui dentro.
e depois para o nervo auditivo que se comunica com o cérebro. É assim que recebemos essa informação inicialmente mecânica, chega no cérebro através de pulsos elétricos, tá? Essa decodificação de mecânico para elétrico é feita aqui no ouvido interno, tá bom? Então é assim que o som se propaga. Beleza. Uma coisa curiosa que eu acho, que existem 3 maneiras de produzir som. Através de vibração de cordas, que nós temos como exemplo os instrumentos de corda, como violão, guitarra, piano. Piano é um instrumento de corda, tá? É um instrumento em que um martelinho fica batendo numas cordas. Vibração de corda, vibração de membrana ou película, no caso da voz, a vibração de membrana, instrumentos percussivos, vibração de película, caixas de som, vibração de película, e a terceira é vibração de coluna de ar, que são os instrumentos de sopro. Ficou confuso? Vamos lá. Primeira maneira de produzir som, vibração de cordas. Segunda maneira, vibração de membranas e películas. Terceira maneira, vibração de coluna de ar. Tá bom? Beleza. Classificação do som. Quanto à natureza, é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio material para se propagar. Tá? Logo, não se propaga no vácuo. Então, muito se fala que se realmente as guerras interestelares acontecessem, se uma guerra lá no espaço acontecesse, ela não ia retratar o que os filmes passam pra gente, de grandes explosões e de grandes barulhos. Porque no espaço não tem ar. Logo, o som não ia ser transmitido. E dentro das naves não tem oxigênio suficiente para ser consumido em uma explosão daquela gigantesca. Ia ficar meio sem graça, né? Veio uma nave, aí ia destruir outra e ia fazer assim, ó, pluf, sem barulho e com uma grandeza na explosão bem pequenininha, tá? Uma explosão bem singela, bem pequena. Beleza? Então o som não se propaga no vácuo. Por isso ele é chamado de onda mecânica, aí tem a consequência, não se propaga no vácuo. Também ele é quanto à direção de vibração, ele é uma onda longitudinal. Ele vibra para frente e para trás, enquanto vai se propagando. Então o som, chegando até você, ele vai vibrando assim, ó, para frente e para trás, para frente e para trás. Quando ele vibra para frente, ele encontra regiões de compressão. Ó, essa aqui é uma caixa de som, ela está vibrando assim, ó, para frente e para trás. No que ela vai para frente, ela forma essas regiões de compressão, onde os pontinhos estão mais próximos. Quando ela puxa para trás, ela forma essas regiões de rarefação. Então, essas regiões de compressão e rarefação, se alternando, vai se propagar e chegar no ouvido, fazendo o tímpano vibrar inicialmente. Tá? Como ela vibra para frente e para trás, ela não pode ser polarizada, não pode se reduzir as direções de vibração. Que ela vibra na mesma direção que ela se propaga. E quanto às dimensões de propagação, ela tem 3 dimensões. Ela se propaga nas 3 dimensões. Ela se propaga assim, ó. Se você vai em um show, que a pessoa está lá no palco, quem está embaixo do palco ouve. Quem está no nível acima do palco ouve, porque o som se propaga nessa dimensão aqui, ó. Pam. Quem está à direita do show vai ouvir o som. Quem está à esquerda do show vai ouvir o som. Porque o som também se propaga assim, ó. Quem está à frente vai ouvir. Quem está atrás também ouve, porque o som se propaga assim, ó. Então veja, ele se propaga em 1, 2, 3 dimensões. É uma onda tridimensional. Tá? Beleza. Ok. Uma parte bem interessante são as qualidades fisiológicas do som. O que são qualidades fisiológicas? São qualidades que
a fisiologia dos seres humanos consegue identificar no som. Então, nós, seres humanos, conseguimos perceber 3 coisas nos sons que nós ouvimos. Primeiro é a altura. A altura é a qualidade que me permite distinguir, diferenciar um som alto de um som baixo. O que é um som alto? Um som alto é um som de alta frequência, ou seja, é um som agudo. O solo de uma guitarra, por exemplo, é um som alto porque ele é bem fininho, ele é bem agudo, é de alta frequência. O que é um som baixo? É um som de baixa frequência, que quer dizer no popular, é um som grave. A voz masculina, geralmente, ela é uma voz baixa, porque ela é grave, tá? Então, alto é agudo e baixo é grave, tá? Você tem um exemplo do contrabaixo, que é um instrumento de corda que emite sons bem graves, bem baixos, certo? Beleza. Assim, quanto maior for a frequência de uma onda sonora, mais agudo será. Quanto menor for a frequência do som, mais grave será o som. Tá? Aí aqui eu dei um exemplo aqui, olha só, gente. Esse som aqui, ó, esse daqui é apenas uma representação gráfica do som. Esse som aqui, ó, veja que essas ondinhas, elas se repetem muito mais do que as de baixo. Então aqui a frequência é muito maior do que a frequência de baixo. Essa frequência aqui, ó, é mais alta do que a frequência de baixo. Tá bom? Beleza. Uma curiosidade, não é todo som que a gente consegue ouvir. Tem som que é tão baixo, ou seja, tão grave, que os ouvidos humanos não conseguem perceber. São chamados de infrassons. Tem sons tão agudos, que simplesmente nós não conseguimos perceber. Ele está pairando aqui no ar, está aqui no ambiente que você está, só que o ouvido simplesmente não percebe. Quando é muito agudo. Ele é chamado de ultrassom. Então, o que é um ultrassom? É uma onda sonora que não é percebida pelo ouvido humano devido à frequência ser muito alta, ser muito agudo. Certo? O intervalo que a gente consegue ouvir vai de 20 Hz a 20 mil Hz, variando de pessoa para pessoa. Tá? Beleza? Aqui eu expliquei. Agora vamos olhar aqui só para ilustrar. Olha o espectro da onda sonora que é audível pelos seres humanos. Ó. Vai só de 20 Hz a 20 mil Hz. Alguns animais, como elefantes e toupeiras, ó, conseguem ouvir, conseguem sentir infrassons. E até entra no espectro do som ouvido pelos seres humanos. Tá? De 20 para baixo, a gente não ouve. De 20 mil para cima, é ultrassom, a gente também não ouve. Olha só, os cães e os gatos, eles ouvem, ó, eles não ouvem tão baixo como a gente, mas um pouquinho mais alto, ó. E eles conseguem ouvir até 40 mil Hz. Então, apito para cães, quando você apita ali, você está emitindo um ultrassom. São apitos que fornecem som com ondas sonoras com frequência muito maior do que a gente ouve. A gente não consegue perceber, mas os cães e os gatos percebem. Certo? E, só para ilustrar, olha só, morcegos e golfinhos, eles conseguem ouvir até 160 mil Hz. Né? Tem uma audição muito aguçada com relação à frequência, com relação à altura. Beleza. O volume. Volume é a qualidade que nos permite diferenciar um som forte de um som fraco. Então, quando você está ouvindo uma TV, assistindo um filme, que o som está te incomodando, que ele está muito forte, o que a gente costuma dizer? Ah, esse som está muito alto. Está errado. Alto é agudo. Qual seria o correto falar? Esse som está muito forte. Ei, diminui o volume do som que ele está muito forte. Ou então, quando está tendo um diálogo que você não consegue ouvir, o que a gente costuma dizer? Ei, aumenta o som. Aumenta o som está relacionado com a altura. É deixar mais agudo, está errado. O que seria, ei,
aumenta o volume do som, que é deixar ele mais forte. Então, volume ou intensidade é a qualidade que nos permite distinguir um som forte, grande volume, de um som fraco, pequeno volume. Tá bom? Está relacionado com o quê? Com a amplitude, que é a altura da onda. Olha só, gente, se vocês prestarem atenção, o número de repetições desse gráfico de cima é igual ao número de repetições desse gráfico de baixo. Os dois estão se repetindo igualmente, só que o de baixo é o gráfico é muito mais alto do que o gráfico de cima. Isso quer dizer que o volume do som aqui embaixo é maior, esse som é mais forte do que esse. Esses dois sons têm mesma frequência, só que o volume do de baixo é maior do que o volume do de cima. E eu esqueci de falar para vocês também que a altura consegue distinguir as notas musicais. A diferença de uma nota para outra está na frequência, está na altura, tá? Então as notas musicais estão relacionadas com a altura. Voltando para o volume, volume é som forte, som fraco. Como é que calcula o volume ou a intensidade? É essa formulazinha aqui, ó. Potência da onda dividido pela área da onda. O som, se nós pudéssemos ver, ele é uma onda esférica, então é a área da esfera. Como é que calcula a área da esfera? 4πr². Tá? E esse raio é a distância da fonte da onda até o lugar que você quer calcular a intensidade ou volume do som. Tá? Intensidade ou volume, a fórmula é essa daqui. Beleza, agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa chamada de nível de intensidade sonora. Não é uma qualidade assim fisiológica do som, que são só 3. Nível de intensidade sonora tem a ver com a percepção do volume. Tá? Uma empresa norte-americana, eles perceberam que o volume, a variação do volume que a gente consegue perceber não é igual à variação real do volume. Por exemplo, quando eu dobrar o volume do som, nós seres humanos não percebemos que o volume dobrou. E que essa relação entre o aumento real e o aumento percebido está numa escala logarítmica. E a esse resultado logarítmico, nós chamamos de nível de intensidade sonora, que é medido em Bell e em decibel, tá? Cuja fórmula é essa daqui, ó. Nível de intensidade sonora é o logaritmo da intensidade do som que você quer medir, o nível, dividido pelo limiar da percepção auditiva. Que parada é essa, Joadson? É o menor volume que você consegue ouvir. Tá? É chamado de limiar da percepção auditiva, é um valor constante, vale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então essa daqui é a fórmula para a gente calcular o nível de intensidade sonora que é medido em Bell ou em decibel. Tá? Beleza, olha só. Ainda, limiar da percepção auditiva. Qual é o som com menor volume que a gente consegue ouvir? É que nós chamamos de 0 watts por metro quadrado, que vale 0 decibel. Perdão, gente, aqui não é 0 watts por metro quadrado, é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá errado aqui o slide. Tá? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, que é o limiar da percepção auditiva, e o limiar da sensação dolorosa, que é o 120 decibel. Beleza? Vai lá. Timbre é uma qualidade, a última qualidade do som, a última qualidade fisiológica do som é o timbre. É a qualidade que nos permite diferenciar dois sons de mesma intensidade, ou seja, mesmo volume, de mesma frequência, só que emitido por fontes diferentes. Tá? Então, eu tenho dois sons, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tocar uma nota Lá fundamental, né? O Lá fundamental no violão. Aí eu pego uma guitarra e também toco esse Lá fundamental. É a mesma nota musical, vai ser a mesma frequência. Se a pessoa que está ouvindo está à mesma distância, vai ser o mesmo volume. Só que, se ele tiver com os olhos fechados, ele vai perceber que o som do violão é diferente do som da guitarra.
apesar de ser a mesma nota musical. Tá legal? Então, por quê? Porque esses dois instrumentos, eles possuem timbres diferentes. O timbre está relacionado com a forma da onda. Quer ver? Vamos aqui agora. Ó. Todas essas ondas, elas têm mesma frequência e mesmo volume. Mas olha como elas são diferentes. Olha essa primeira aqui, que é do diapasão. Olha como ele ficou um gráfico mais puro. Já a flauta, com a mesma frequência, já ficou diferente, mas o mesmo número de repetições, que é a mesma frequência, e o mesmo volume, que é essa altura aqui do gráfico, tá? Mas o formato diferente. E a voz e o violino. Todas elas têm a mesma frequência, mesmo volume, mas você está vendo que são formas diferentes, beleza? Então, olha só também o que o timbre está relacionado. Está relacionado com a voz da pessoa. Às vezes você ouve alguém lhe chamar, sem você olhar para a pessoa, você já diz, ó, já vou, mamãe. Porque conhece a voz da mãe pelo timbre, ou do irmão, ou do pai, ou de um colega. Tá? Então o timbre é isso. Qualidade que permite diferenciar dois sons de mesma intensidade, mesmo volume, mesma frequência, mesma altura, emitido por fontes diferentes. Belezinha? Legal. Agora vamos para os exercícios aqui, rapidão. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Duas pessoas, dois homens adultos conversando. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelos homens dos sons emitidos pelas crianças? Então, dois homens conversando de forma amistosa, sem elevar o tom de voz. E aí, duas crianças gritando de forma eufórica, tá? E com o som bem elevado, porque aquele jogo é muito interessante. Aí vamos ver, a altura é a mesma? Não. A voz do som, o som da voz dos homens é mais baixa. O das crianças é mais alto, mais agudo. Então a altura mudou. Volume, como a conversa é amistosa, o volume é baixo. Né? O som está fraco. Como aqui é o grito eufórico, o som está forte. Timbre, a voz dos homens é diferente da voz das crianças pelo formato. Cada pessoa tem um timbre característico. Então, nessa situação, os dois homens e as duas crianças, elas se distinguem tanto pela altura quanto pelo volume e o timbre também. Tá? Então, a altura e intensidade, que é o mesmo volume e timbre. Beleza? É isso. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de acústica, tá? E a gente fica por aqui, peço a vocês que deem uma lida no material complementar que nós temos, o professor vai disponibilizar para vocês, que lá você tem a parte teórica e você tem mais exercícios também, para vocês resolverem, os exercícios estão todos gabaritados, tá bom? Não deixe de seguir lá no YouTube a nossa plataforma Gonçalves Dias, que você vai ter muitos vídeos lá para você estudar sozinho, né? E também acompanhe as novidades no Instagram. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima.